o automatismo, né, a vida no automático, ela proporciona em nós algumas situações muito difíceis, principalmente no que diz respeito à nossa área emocional, no que diz respeito à nossa satisfação, no que diz respeito à nossa alegria. E eu queria falar um pouco a respeito disso hoje. O tema da mensagem de hoje é um tema que talvez você vá, num primeiro momento, estranhar, mas eu acho que no passar da mensagem você vai conseguir concordar comigo, né? O tema da mensagem hoje é o vício em si mesmo. E a ideia hoje é nós trabalharmos essa temática a respeito desse assunto. E eu quero começar a primeira parte, né? O texto que eu escolhi foi um que eu usei na mensagem passada, que foi 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Nós vamos começar nesse texto aqui. Queria que você lesse comigo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Esse foi um dos textos que eu usei quando eu falei a respeito da vida no automático, né? E eu quero começar por ele hoje, para a gente trabalhar essas questões. Então, o texto de 1 Pedro 1, 13 diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Amém? Vamos orar? Senhor, nós abrimos o nosso coração agora para a operação do Teu Espírito e nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos dê agora espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Abra os olhos do nosso coração, ilumina os nossos corações para que nós possamos receber, Senhor, a Tua palavra, sermos iluminados, sermos transformados, contemplarmos o Senhor, a Sua vontade, o Seu amor e a Sua graça através da palavra. Que o Seu Espírito esteja operando em nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, para uma abertura dessa palavra hoje, né, para uma introdução, é necessário a gente levar em consideração algumas coisas. Eu acho que a coisa mais importante que nós temos que pensar a respeito desse assunto é: todos nós somos seres absolutamente ou totalmente relacionais. E isso tem a ver diretamente com o tema, o vício em si mesmo, né? Nós somos seres absolutamente ou totalmente relacionais e nós somos assim porque nós fomos criados à imagem de um Deus que Ele é totalmente relacional. Quando você olha Deus, a própria definição de Deus são 3 pessoas e um só Deus, ou seja, existe um nível de relacionamento, um nível de intimidade tão profundo entre a Trindade, que eles são 3 pessoas, mas na verdade eles são um. Então o nosso Deus, ele é uma comunidade de 3 pessoas, porém um ser só. E quando nós pensamos nisso, e quando nós olhamos que nós somos criados à imagem desse Deus, que ele é trino, e ele é absolutamente relacional, nós temos que chegar à conclusão que nós também, por sermos imagem de Deus, nós somos seres totalmente relacionais. Então não tem ninguém na face da terra que não seja relacional e que não busque satisfação nas suas relações. Porque quando você olha a relação de amor que existe na Trindade, quando você pega, por exemplo, Jesus falando ali em João capítulo 17, Pai, que eles possam desfrutar do amor que nós temos um pelo outro. Quando nós vemos Jesus declarando, Pai, existia uma coisa entre nós antes de todas as coisas serem feitas, que é o amor. O Senhor me amou antes da fundação do mundo. Então nós vemos que existe essa relação de amor entre a Trindade, entre os seres da Trindade, e dessa forma nós também somos seres totalmente relacionais e isso nos leva a buscar satisfação em relacionamentos. E nós automaticamente vamos buscar satisfação em nossos relacionamentos e todo tipo de satisfação que nós não encontramos em nós mesmos, que nós não conseguimos satisfazer por conta própria, nós buscamos nos relacionamentos.
Então, existem algumas satisfações que você consegue fazer por conta própria. Agora, tem muitas satisfações que nós buscamos, que nós procuramos, que nós só vamos conseguir satisfazer em relacionamentos. A questão é que isso causa um problema em nós. Dentro da atual realidade da Terra, ou desde Adão para cá, existe um problema nessa busca pela satisfação em relacionamentos que acontece com todos nós. E o problema que acontece é que nós não buscamos em Deus a satisfação que a nossa alma relacional anseia. Então, às vezes, nós buscamos em outras coisas uma satisfação mais profunda que nós não vamos conseguir encontrar, e nós não conseguimos buscar a satisfação que a nossa alma relacional tem e anseia, e isso vai distorcendo a forma que nós vamos buscando a satisfação, e essa forma ela vai sendo distorcida em nós em todos os âmbitos de relacionamentos que nós temos. Então, às vezes, nós buscamos uma satisfação que nós vamos encontrar em Deus em outros ambientes de relacionamento. Isso inclui a nossa família, isso inclui nossos filhos, isso inclui a nossa profissão, isso inclui todos os valores que você carrega como um ser único e absoluto. Então, cada um de nós aqui, se talvez nós fomos fazer uma entrevista com todos nós aqui, se a gente fosse perguntar um ao outro, você vai perceber que, apesar de nós somos seres que nos relacionamos, nós temos valores diferentes. Então, se eu perguntar para cada um de você aqui, eu vou ter um monte de perguntas que vão ser respondidas de maneira diferente do que é necessário para que você seja feliz. E aquilo que você precisa para ser feliz vai estar baseado nos seus valores, naquilo que você atribuiu como valor dentro do seu próprio ser. E nós começamos a buscar essa satisfação mais profunda nesses outros relacionamentos, e isso vai distorcendo a nossa alma relacional. Então, como nós não estamos mais recorrendo a Deus para uma satisfação mais profunda que nós desejamos, ou seja, existe algo que é intrínseco do nosso ser, que está no mais profundo do nosso ser, de nós nos relacionarmos e encontrarmos satisfação nos relacionamentos, e nós buscamos essa satisfação mais profunda em relacionamentos, e nós não estamos buscando essa satisfação em Deus, nós acabamos caindo em frustrações, e nós acabamos machucados, porque nós buscamos uma satisfação completa em algo que nós não vamos encontrar. E por que eu estou falando para você que nós não vamos encontrar essa satisfação completa em outras coisas? Porque é comum, desde a queda de Adão, nós buscarmos esse tipo de refúgio, esse tipo de esconderijo em coisas criadas. Na sexta-feira, aqui na oração, eu fiz uma aplicação no texto de Gênesis, que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 que quando o homem cai no jardim, quando o homem e a mulher eles caem no jardim, e Deus desce para aquela comunhão relacional do dia, a Bíblia diz que eles ouviram as vozes de Deus caminhando no jardim, ou o som de Deus caminhando no jardim, e eles se esconderam no meio das árvores. E a aplicação que eu fiz no sentido disso aqui é que Adão e Eva, como eles buscaram satisfação em algo fora de Deus, e isso causou uma destruição na vida deles, eles se refugiaram dentro da criação. Eles se esconderam e buscaram refúgio dentro de coisas criadas. Então, desde a queda do homem, nós buscamos nos esconder na criação, no sentido de buscar um lugar de satisfação em coisas criadas, coisas que o próprio Deus criou. Porque se você for olhar em sua volta, família, profissão, todas as coisas que nós vemos na criação foi o próprio Deus que criou, e criou para que nós pudéssemos desfrutar. A questão é que quando essas coisas começam a ocupar um lugar que não é o lugar que elas poderiam ou deveriam ocupar, isso começa a nos trazer frustrações. Por quê?
Porque existe uma sede interior em nossos corações de satisfazer esse desejo relacional por sermos a imagem de Deus tão grande que toda vez que nós vamos buscar satisfazer esse desejo relacional em outras coisas, nós nos frustramos. E Adão, ele fez isso quando ele buscou e ele escondeu-se dentro da criação. Essa palavra que ele disse a Deus, ele falou: Deus, eu ouvi os seus passos no jardim e eu me escondi de você no meio das árvores ou no meio daquilo que foi criado. Talvez nós poderíamos aplicar isso na nossa vida hoje, no nosso dia a dia. Porque muitas vezes nós temos um anseio interior, algo que nós não conseguimos preencher, e isso nos leva, talvez, a nós nos escondermos em coisas criadas, buscando satisfação em algo que nunca vai nos satisfazer, porque a satisfação que nós buscamos nessas coisas, na verdade, nós vamos ter somente em Deus. Já percebeu, por exemplo, que quando você está estressado, quando você está cansado, quando você passou um ano muito difícil, ou quando chega no fim do ano, o que vem na tua cabeça? Férias. E aí quando você fala férias, geralmente vem duas coisas na sua cabeça. Praia ou um lugar de campo, de mata, aí depende do seu gosto, né? Porque tem gente que não gosta de praia. Tem gente que gosta de campo, tem gente que gosta, por exemplo, de um lugar, de um hotel fazenda, vai ter cavalo para andar, tem aquela serra, coisa mais linda para você sentar ali e ouvir o barulhinho dos pássaros. Então são geralmente coisas que vêm na nossa cabeça quando nós falamos assim: eu preciso descansar. Eu preciso passar por um momento que eu tenho que relaxar, eu tenho que esvaziar a minha mente, porque eu estou acelerado, eu estou ansioso, eu estou estressado, e aí você fala: eu preciso tirar férias. E isso é normal, irmãos, é normal nós termos que fazer isso. Só que quando nós pensamos nisso, nós pensamos geralmente ou praia ou mato. E aí o mato você pode colocar pescaria, você pode colocar um monte de coisa dentro de ambientes, vamos dizer assim, de mato, né, de floresta, que você pode desenvolver. E aí você fala assim: ah, eu vou para uma praia. E você chega numa praia, a coisa mais linda do mundo, aquela praia maravilhosa. E o que você fica fazendo lá? Você coloca um biquíni, ou você coloca uma sunga, um short, uma camiseta, pega um negócio de cobrir você do sol, finca lá, enche o teu corpo de protetor solar, senta, às vezes compra água, compra um suco, compra um refrigerante, uma coisinha para comer e fica olhando para aquela praia. E aquelas ondas. Sabe o que nós estamos buscando, irmão, quando nós estamos buscando esses ambientes? Na verdade, nós muitas vezes não temos consciência disso. Mas o que nós estamos buscando nesses ambientes não é somente esse ambiente de tranquilidade que esses lugares nos proporcionam. Nós estamos buscando, na verdade, quem criou esses ambientes. Porque a Bíblia fala que a criação, ela manifesta a glória de Deus, ou a criação, ela mostra a grandeza e a glória de Deus. Então, muitas vezes, nós falamos assim: eu preciso de uma praia para poder descansar, mas, na verdade, nós queremos o Deus que criou aquela praia. Muitas vezes nós não temos consciência disso, mas, na verdade, lá no fundo do nosso ser, existe um desejo, um anseio por um relacionamento tão profundo com Deus, mas que nós erramos quando nós buscamos nas coisas algo que nós vamos encontrar somente em Deus. Então, é comum na nossa vida, depois que Adão cometeu esse pecado, que foi o pecado de buscar um lugar de satisfação em outras coisas, é comum o homem cometer esse mesmo tipo de pecado que foi o pecado de Adão. E qual foi o pecado de Adão? Às vezes você vai falar para mim: Marcelo, o pecado de Adão foi ter comido da fruta. Não, isso aí foi a prática do pecado, mas algo foi gerado dentro do coração dele antes que levou ele a cobiçar aquela fruta. E o pecado que Adão cometeu, irmão, chama-se egocentrismo. E o egocentrismo nada mais é do que uma preocupação excessiva com o nosso bem-estar. Então nós colocamos de uma maneira tão excessiva o nosso bem-estar em primeiro lugar, que nós simplesmente desprezamos qualquer outro tipo de coisa, porque o que importa é nós estarmos
com as nossas satisfações totalmente atendidas. Por isso Adão, ele se escondeu na criação, ele se escondeu no meio das árvores do jardim, ele se refugiou na criação, quando ele podia se relacionar com o Deus que criou o jardim, porque na verdade ele buscava algo que pudesse completar a ele, mas ele não estava encontrando nas coisas criadas. Então a satisfação que nós buscamos nas coisas criadas, ela nunca vai conseguir promover o que nós estamos querendo. Então toda satisfação que você e eu nós procuramos nas coisas criadas, nunca vai conseguir promover aquilo que nós estamos querendo de verdade no nosso coração. Por quê? Porque quando você busca satisfação nas coisas criadas, e aí eu vou fazer uma comparação para você entender, é a mesma coisa de duas pessoas que estão totalmente falidas financeiramente, e uma olha para a outra e fala assim, vamos nos ajudar para que nós possamos chegar em algum lugar? Vamos construir uma indústria, uma empresa de bilhões e bilhões? A pergunta é, como que um falido pode ajudar outro falido a construir um patrimônio de bilhões? Essa é a grande pergunta que nós não temos resposta. Então, quando nós falamos assim, eu vou tentar encontrar essa satisfação que eu estou procurando em coisas criadas, e aqui coisas criadas nós podemos englobar tudo que foi criado, inclusive nós mesmos, inclusive os tipos de relacionamentos que Deus deixou, como família, como casamento, como filhos, como profissão. Todos os ambientes que promovem relacionamento, eles foram criados e deixados por Deus para nós. Só que quando nós começamos a buscar a satisfação nesses lugares, nós estamos buscando a satisfação num lugar que está falido para satisfazer o nosso coração que está falido. Ou seja, eu vou buscar a satisfação no lugar que não tem nada para me oferecer, e eu me relacionando naquele lugar, talvez eu queira promover algum tipo de satisfação, mas eu também não tenho nada para oferecer para aquele lugar. Aí são dois falidos tentando ajudar um ao outro, e com certeza nós vamos acabar numa situação pior do que nós já estávamos. Essa vida relacional egocêntrica ensina o ser humano algumas coisas. E aqui talvez você vai começar a conseguir se analisar melhor. O que uma vida relacional egocêntrica ela ensina o ser humano? A primeira coisa que a vida egocêntrica relacional ela ensina o ser humano a se proteger, para ele não ser machucado por outras pessoas. Então, todo ser humano que ele tem essa vida relacional egocêntrica, ele procura se proteger para ele não ser machucado por outras pessoas. Outra coisa que a vida relacional egocêntrica ela ensina é que nós vamos buscar nos outros tudo que promove a imagem de satisfação que nós temos como indivíduo. Isso tem a ver com o quê? Você tem valores dentro de você que compõem aquilo que traz satisfação para você, aquilo que vai valorizar a você mesmo, aquilo que vai trazer valor para você, ou seja, aquilo que vai promover a sua autoestima. Então você começa a buscar nos outros tudo que promove a sua imagem de satisfação como indivíduo. Então, essas satisfações que nós procuramos começam a fazer com que nós comecemos a buscar relacionamento por conveniência. Ou seja, eu olhei para o Luan. O Luan tem algo que faz com que um valor que eu tenho na minha autoestima, que é muito importante para mim, eu posso encontrar no Luan. Eu começo a me relacionar com ele, mas não de maneira saudável, mas é um relacionamento por conveniência, porque o Luan carrega algo que vai promover essa satisfação egocêntrica que eu preciso. Então, isso começa a fazer o ser humano a estabelecer relacionamentos por conveniência. E a vida relacional egocêntrica também, ela procura preservar a imagem que nós criamos para os outros por meio de aparências.
E nós começamos a revelar aos outros somente aquilo que convém. Porque aquilo que não convém, nós vamos começar a esconder. Aí aqui nós entramos num outro dilema relacional. Que nós temos o ser real, ou aquilo que nós somos de verdade, e nós temos o ser ideal, ou aquilo que nós apresentamos para as pessoas. Então você é um ser real. Você tem aí seus defeitos, suas falhas, suas virtudes, seus erros, seus acertos. Mas aí você está introduzido em determinado círculo de relacionamento. E você percebe que aquele círculo de relacionamento vai totalmente contrário àquilo que você é na sua realidade. O que a gente faz geralmente? A gente cria um ser ideal para apresentar para aquele círculo de relacionamento, para nós não sermos rejeitados. Porque nós lidamos mal com a rejeição. Nós lidamos muito mal com a rejeição. Aqui existe uma grande diferença entre o ser real, ou aquilo que nós somos de verdade, para o ser ideal. Então todas essas condições, irmãos, começam a fazer com que nós começamos a levar relacionamentos de conveniências com as outras pessoas. E isso aqui nos leva ao fracasso em amar e em ser amado em todas as nossas relações. Porque tudo acaba se tornando meio que artificial, não é algo que é real, que é natural, sabe? Isso nos leva a um lugar de fracasso em amar e ser amado em todas as nossas relações. Sabe como que nós podemos chamar o nome daquilo que o ser humano começa a estabelecer quando ele entra no egocentrismo? Nós podemos dizer que o resultado disso na nossa vida é algo que nós podemos chamar de pecado relacional. Nós podemos colocar esse nome, pecado relacional. E o pecado relacional, ele causa algumas distorções na nossa vida. Porque nós começamos a cometer coisas que a Bíblia mostra que nós temos que nos comportar de maneira diferente, mas essa condição que nós criamos em nós pelo nosso egocentrismo, porque nós queremos buscar satisfação em coisas criadas, por aquilo que isso nos leva a fazer, nós começamos a entrar nessa vida de pecado relacional. E existem algumas distorções que o pecado relacional faz em nós. E aqui eu queria só citar algumas para você entender. Primeira coisa que o pecado relacional faz conosco, nós começamos a ignorar as necessidades dos outros. Porque nós estamos tão focados em satisfazer as nossas necessidades, que nós começamos a ignorar a necessidade dos outros. E aí tem um texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, versículo 4, que eu só vou ler para você, que é aquele que Paulo fala a respeito desse assunto. Nós devemos ou não ignorar a necessidade dos outros em função desse pecado relacional que muitas vezes nós buscamos na nossa caminhada. A Bíblia fala assim, Paulo dizendo, nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Então, qual é a orientação de Paulo para a nossa conduta relacional com as outras pessoas? Nós não devemos fazer nada pelo nosso egoísmo ou pela nossa satisfação, mas nós devemos considerar as pessoas mais importantes que nós mesmos. Só que o pecado relacional nos leva a nós ignorarmos a necessidade dos outros. Outra coisa também que o pecado relacional nos leva, ele nos leva a nós focarmos em nossa natureza carnal e pecaminosa para nós satisfazermos alguns tipos de prazeres que nós temos. E isso aqui eu não consegui separar um texto só, porque tem muito texto que a gente pode abordar dentro da Bíblia, onde o pecado relacional, ou a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, com os ambientes, com tudo aquilo que Deus criou, o pecado relacional nos leva a nós focarmos em nossa natureza carnal e pecaminosa. Outra coisa que o pecado relacional nos leva a fazer é nós menosprezamos o mandamento de amarmos e cuidarmos dos outros. João capítulo 13,
versículo 34 e 35. Nós temos uma instrução do próprio Jesus. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, o pecado relacional, ele nos leva a nós menosprezarmos o mandamento de amarmos e cuidarmos uns dos outros. Outra coisa que o pecado relacional faz conosco é, ele impede que nós sejamos gentis e que nós tenhamos a capacidade de perdoar. E aí, Efésios capítulo 4, versículo 32, nós temos uma instrução a respeito disso. Efésios capítulo 4, versículo 32, diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E o pecado relacional, ele nos leva a fazermos exatamente o oposto do que Deus diz em 1 Coríntios 10, 24. E o que 1 Coríntios 10, 24 diz? Vamos abrir 1 Coríntios 10, 24 aqui para você perceber. Paulo aos irmãos de Coríntios diz assim: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. O pecado relacional também, ele semeia rixas, brigas e desconfianças, como Tiago capítulo 4, versículo 1 diz. Tiago capítulo 4, versículo 1. Tiago fala assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Então o pecado relacional nos leva nesse ambiente de rixas, brigas, desconfianças. E todas essas situações que eu passei para você agora são frutos de uma pessoa que vive no pecado relacional. E o pecado relacional, ele gera algo muito danoso em nós. Sabe o que o pecado relacional gera de mais danoso em nós? A pobreza relacional. O nível de pobreza que você começa a desfrutar nos seus relacionamentos. Essa pobreza relacional, ela acontece justamente porque nós buscamos uma satisfação profunda que nós desejamos ter nas coisas, nas pessoas, ou em qualquer outra coisa que nós estabelecemos como valor para nossa realização. Nós buscamos nessas coisas e nós não buscamos em Deus. E isso nos leva a um senso de urgência, para que nós tenhamos que nos distanciar desse pecado relacional, e nós temos que começar a pensar em assumir um compromisso de nós agradarmos a Deus de maneira que nós nos relacionamos com Ele, com os outros e com a criação de uma maneira correta. Porque se nós continuarmos numa vida de pobreza relacional, com certeza isso vai nos trazer somente destruição, isso vai nos trazer somente todo tipo de sentimento negativo que nós justamente queremos o contrário. Porque o ser humano, pelo fato de ele ser relacional, ele busca essa satisfação nos seus relacionamentos. Só que esse caminho do pecado relacional, ele é um caminho que vai nos levar a essa pobreza relacional. E esse versículo de Pedro, irmãos, que nós usamos, ele nos dá a resposta que nós procuramos para nós nos livrarmos disso aqui na nossa vida. Ele nos dá algumas respostas. A primeira coisa que Pedro fala naquele versículo é que nós
temos que ter uma disposição mental em não vivermos nos pecados relacionais que são causados pelo egocentrismo na nossa vida. Você percebeu que eu li só o versículo 13, né? Mas vamos ler o versículo 14? 1 Pedro 1, versículo 14. Então, 1 Pedro 1, 13, Pedro falando àqueles irmãos, né? Ele falou de maneira clara a questão daquilo que eles tinham que fazer. Olha, vocês precisam estar com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Aí no versículo 14 ele fala que se nós conseguirmos fazer isso aqui que está no versículo 13, nós vamos conseguir nos livrar do pecado relacional. E olha o que ele fala: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então, se nós conseguirmos estar com a nossa mente preparada, prontos para agir, nós vamos conseguir chegar nesse lugar de obediência e nós não vamos mais nos amoldar pelos maus desejos ou pelos desejos que o pecado relacional proporciona em nossas vidas. Pedro fala assim, olha, nós temos como viver fora desses pecados relacionais que são causados pelo egocentrismo. E a primeira coisa que ele fala no versículo 13, vocês precisam estar com a mente preparada. E sabe o que significa essa mente preparada do versículo 13? Essa expressão com a mente preparada, ela deriva de uma expressão antiga, que se você voltar no Antigo Testamento, você vai ver muito ela. É uma expressão chamada cinjam os lombos. Você sabe onde aparece essa expressão aqui? Quando o povo de Israel estava quase a posto para poder sair do Egito, quando a 10ª praga seria derramada. Você lembra que foi a instrução para o povo de Israel? Ó, na hora que a 10ª praga estiver vindo, vocês vão sair, pegam o que dê para pegar e saiam depressa. E a expressão esteja com a mente preparada tem a ver com essa expressão antiga de cingir os lombos. Essa expressão cingir os lombos, ela é uma prática antiga que os povos antigos tinham, que eles recolhiam as vestes quando se tinha necessidade de andar rápido ou apressado. Então, antigamente, os homens, as mulheres, eles andavam aquelas túnicas, né? Aquelas vestimentas longas, e elas iam até aqui embaixo. Então, você estava andando normalmente, você podia fazer isso, mas quando você precisava andar rápido, ou você, mulher que usa um vestido mais comprido, acho que você vai entender melhor o que eu estou falando. Você precisa andar rápido, o que você faz? Dá aquela subidinha no vestido e sai correndo. E essa expressão, cingir os lombos, ela tem a ver com isso. E nós recolhermos as nossas vestes porque nós temos a necessidade de andar mais rápido. O que Pedro está aplicando aqui? Pedro está falando assim, olha, quando você precisa andar rápido, você precisa pegar todas as pontas da sua veste para não te atrapalhar na sua caminhada. Mas essas vestes que Pedro está se referindo aqui, não são vestes normais que nós temos. Pedro está dizendo assim, você precisa pegar todas as pontas soltas do seu pensamento e rejeitar todos os obstáculos que o mundo coloca no seu caminho. Porque no seu pensamento, no meu pensamento, pode ter pontas soltas que vão atrapalhar você de andar na sua caminhada. Ao menos de andar rápido, de você estar com o seu lombo cingido. Pedro fala que só tem uma maneira de nós fazermos isso aqui. De nós não nos atrapalharmos na nossa caminhada. E qual é a maneira que Pedro fala que nós temos de fazer isso aqui? Pedro fala na segunda parte do versículo. Ele diz assim, no versículo 13. Coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então Pedro, ele dá a receita de como nós nos livramos do pecado relacional. Pedro nos dá a receita como nós conseguimos pegar todas as pontas soltas que estão na nossa mente, que estão nos nossos pensamentos, que nos atrapalham de andar e de prosseguir na nossa caminhada, que produzem essas pobrezas relacionais, que produzem essas distorções de comportamento que o pecado relacional faz em nossas vidas.
Pedro ele apresenta uma única solução. Nós precisamos colocar a nossa esperança totalmente na graça que vai ser trazida na revelação de Jesus quando Ele voltar. Ou seja, a nossa esperança de satisfação, ela não pode estar no hoje, ela precisa estar em Jesus. Quando Ele for revelado, nós teremos todas as nossas satisfações profundas, do mais íntimo que nós temos, nós vamos ter todas elas satisfeitas. Então, todas as vezes que você vai buscar satisfação em coisas criadas, necessariamente ou automaticamente você vai cair numa pobreza relacional. Porque você está buscando satisfação em algo que está falido. E essa era que nós vivemos, irmãos, ela está falida. Pensa bem, olha para a sociedade. O que a sociedade tem para oferecer de bom hoje para alguém ser saudável? As pessoas estão em busca cada vez mais de dinheiro e de projeção. As pessoas estão cada vez mais em busca daquilo que elas têm como valor para a sua autoestima. E isso tem produzido cada vez mais pessoas doentes. As pessoas têm dinheiro, mas isso não traz a satisfação que elas buscam. Por quê? Porque o dinheiro é algo falido, que quanto mais você quer buscar satisfação naquilo, você não vai encontrar. Porque essa satisfação que você tem dentro de você não é do dinheiro, porque o dinheiro é algo falido. Ele não tem como trazer essa satisfação para você. Essa satisfação que você busca, você vai ter somente em Deus. A satisfação que você busca, talvez, num relacionamento, num casamento, ou nos filhos, essa é uma satisfação falida, em que não vai completar você totalmente. Por quê? Porque isso que você busca em coisas criadas, você vai encontrar somente em Deus. Então Pedro está falando assim, vocês querem estar protegidos, vocês querem estar com a mente de vocês preparada para durante a caminhada, vocês não serem afetados por essa pobreza relacional, que só vai produzir desgaste, insatisfação, frustração. Voltem os olhos de vocês para a esperança que está na revelação de Jesus Cristo e na sua vinda. É a única maneira. Irmão, você já parou para pensar que quando nós falamos a respeito da volta de Jesus, a gente olha e fala, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas nós amamos o lugar que nós vivemos, as pessoas que nós vivemos, as coisas que nós temos. E para você talvez, será que não produz uma sensação assim, tipo, nossa, será que quando Jesus vier, será que vai ser desse jeito? Como se a gente fosse perder alguma coisa? Você passa por essa sensação interior? Que parece que quando Jesus vier, talvez não seja tão melhor do que é hoje para nós. Por quê? Porque nós estamos tão apegados no nosso egocentrismo e na nossa vaidade relacional, que parece que a volta de Jesus talvez até atrapalhe, em vez de ajudar. E essa talvez é a sensação que eu vejo, não na fala das pessoas, mas na prática. Na vida do dia a dia, naquilo que a pessoa realmente faz. E aí você compara aquilo que nós temos hoje enquanto sociedade, enquanto pessoas. Nós hoje temos um livro que eu não sei a grossura, porque eu nunca vi a grossura desse livro, mas eu acho que vai ser bem mais grosso que isso aqui, que é um livro que chama CID. Sabe o que é CID? São os códigos de doenças que são catalogadas para que você possa se afastar do seu trabalho ou para você entrar com um processo de aposentadoria ou alguma coisa assim. Então, quando você tem algo que está prejudicando o seu corpo e você quer buscar ajuda do governo, auxílio-doença, você vai ser classificado por um CID. E aquele CID lá é o código da doença que você carrega. Então, nós temos hoje um livro que ele é imenso de grosso, e eu não sei qual é o tamanho dele, que tem tantos CIDs ali para poder classificar aquilo que acontece de mal com o nosso corpo, que acontece de mal com a nossa mente, com as nossas emoções. Irmãos, eu acho que tem assim uma quantidade imensa de CIDs que nós podemos nos encaixar
dependendo da situação que nós estamos. Nós temos hoje doenças das mais variadas, nós temos tristezas, nós temos a dor da separação na hora da morte, nós temos dificuldades de estabelecer relacionamentos de confiança com as pessoas, porque nós não sabemos se essa pessoa que nós estamos querendo estabelecer um relacionamento, ela é sincera. Nós não sabemos realmente se ela é sincera ou se ela é falsa. Nós não sabemos se nós vamos entrar numa relação e vamos sair dali com algum tipo de alegria ou nós vamos sair frustrados e destruídos. Nós não temos mais como confiar plenamente nas pessoas. E da mesma maneira que você não confia nas pessoas, as pessoas também não confiam em você. E isso é fruto do tipo de situação que nós vivemos nessa era. E nós temos uma grande notícia, é que tudo isso vai deixar de existir na manifestação de Jesus Cristo. Só que nós não conseguimos colocar a nossa esperança, a nossa alegria naquilo que vai resolver todos os nossos problemas, mas nós continuamos buscando satisfação nas coisas que não podem nos dar satisfação. E Pedro ele fala assim, só tem uma maneira de nós sermos blindados ou nós diminuirmos esse egocentrismo na nossa vida, é nós colocarmos a nossa esperança totalmente na graça que vai ser trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro está falando para mim e para você assim, a única maneira que você tem de conseguir fugir do desastre de procurar satisfação nas coisas criadas é você aguardar o céu para satisfazer os seus anseios relacionais mais profundos. Porque somente nessa condição que ela é futura e ela é eterna, nós vamos poder amar a Deus e as pessoas de uma forma completa. Porque quando isso acontecer em nossas vidas, irmãos, não vai acontecer mais de nós carregarmos falsidade, ira, medos. Todas essas coisas vão deixar de fazer parte da nossa vida. E aí nós vamos conseguir desfrutar da relação das outras pessoas de uma maneira totalmente, completamente sadia. Você vai poder olhar para as pessoas na eternidade e confiar plenamente nela, porque ela não vai ter nada mais de ruim, de pecado nela. Então toda a solução que nós procuramos de satisfação nos nossos relacionamentos, ele está necessariamente no futuro. Nós aguardarmos o céu, nós aguardarmos o retorno de Jesus para satisfazer os nossos anseios relacionais mais profundos. Isso significa que quanto mais você buscar satisfação nas coisas daqui da terra, mais você vai se frustrar. Por isso que muitas pessoas começam a buscar satisfação nas coisas terrenas, mas elas não encontram a resposta. E elas vão se afundando cada vez mais, e vão se afundando cada vez mais. Você sabe por quê? Porque elas não encontram aquilo que ela está procurando. Ela não consegue encontrar. Então Pedro aqui, irmãos, antes do versículo 13, ele revela 10 razões para nós mantermos a nossa mente focada na esperança de Cristo, ou esperança na revelação de Cristo, para que essa revelação de Cristo no futuro seja a nossa satisfação e que nós possamos deixar de andar nos nossos desejos egoístas que vão continuar promovendo a pobreza e a tragédia relacional em nossa vida. Por isso que agora eu vou ler os 2 versículos juntos para você entender que é exatamente isso que Pedro está falando. Gente, é o seguinte: vocês têm como manter a mente de vocês focada na esperança de Cristo, na esperança da revelação de Jesus Cristo, para que vocês tenham a satisfação de vocês e vocês consigam sair dos desejos egoístas que estão promovendo em vocês somente pobreza, tragédia relacional. É isso que esses 2 versículos juntos estão dizendo. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado.
Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. É exatamente isso que Pedro está dizendo. E aqui, antes de Pedro falar isso para aquelas pessoas e falar isso para nós nessa noite, Pedro aponta 10 razões que nós temos para manter a nossa mente focada. Aí eu queria que você voltasse um pouquinho comigo no versículo 3 de 1 Pedro capítulo 1. E o versículo 3, ele aponta algumas coisas que são muito importantes. Olha o que Pedro fala aqui no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Eu já fui no versículo 4 aqui. Não, é até o versículo 3 só, irmãos, até aqui, ó. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então esse versículo 3, ele aponta algumas coisas que são importantíssimas, que são as razões que nós temos para manter a nossa mente focada na esperança futura. E no versículo 3, Pedro aponta algumas razões. A primeira razão que ele aponta é: Deus é Pai de Jesus, e Ele, sendo Pai de Jesus, nos deu o novo nascimento, ou nos deu a regeneração. Outra coisa que Pedro aponta aqui é que essa regeneração é fruto da grande misericórdia de Deus por nós, ou seja, não depende de nós. Ele nos deu porque Ele é misericordioso. Ele fala também que o resultado dessa regeneração em nós é uma esperança viva. E ele fala também no versículo 3 que essa esperança, essa nova vida que nós podemos viver, que é gerada pela regeneração, ela é uma nova vida de esperança. Ele diz também no versículo 3 que essa esperança que nós temos é a ressurreição de Jesus. Porque da mesma maneira que Jesus foi ressuscitado, nós também seremos ressuscitados. No versículo 4, vamos ler o versículo 4, apesar de já ter lido, né? Pedro fala no versículo 4 assim: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Olha o que o Pedro aponta de razões para nós mantermos focado a nossa satisfação naquilo que virá, no novo céu e na nova terra. No versículo 4, Pedro fala assim, que o objeto dessa esperança é que nós temos uma herança. E Pedro fala também que essa herança, ela não pode ser destruída por nenhum tipo de hostilidade nessa vida, ou seja, não há nada que aconteça nessa vida que possa destruir essa herança que você tem. Pedro fala também que essa herança, ela não pode ser contaminada ou não pode também ser corrompida com corrupção ou contaminação que vem dessa era, que vem de fora da eternidade. Outra coisa que Pedro fala é que essa herança, ela não pode murchar, ou seja, ela não pode perder a vida pelo desgaste interior. E olha as garantias que nós temos de Pedro para que nós possamos continuar focando toda a nossa esperança na revelação de Jesus Cristo. Porque se a sua esperança estiver nas coisas de hoje, com certeza você vai viver somente em pobreza e em miséria relacional. Porque aquilo que você busca de anseio, aquilo que eu busco de anseio, somente nós vamos encontrar nessa esperança, ou seja, os nossos olhos, eles não podem estar voltados para uma satisfação agora momentânea, mas os nossos olhos, a nossa mente tem que estar fixa em que nós vamos ser totalmente satisfeitos. Quando Cristo se revelar, ali nós vamos ter a nossa satisfação completa. Olha o que Pedro fala também aqui, nesse versículo. É que essa herança, ela foi guardada para você no céu. Ou seja, ela não é de hoje,
ela não é do agora. Você vai poder desfrutar dessa herança somente no céu. Então, onde os meus olhos têm que estar focados? No agora, em buscar nos satisfazermos nos anseios mais profundos que nós temos nas coisas do agora, ou a minha esperança tem que estar totalmente voltada para aquilo que está guardado para mim no céu? Pedro também fala que nós somos guardados para ela, para essa herança, pelo poder de Deus. Olha o que ele fala aqui no versículo 5. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Pedro está falando assim, olha, vocês são guardados, protegidos, para vocês terem essa herança. E essa proteção, ela vem do poder de Deus sobre vocês. Sabe o que significa essa palavra guardados aqui, irmãos? É como se você estivesse andando na rua, protegido por tropas em sua volta. E ninguém consegue se aproximar para fazer mal algum em você, porque você está guardado como se estivesse protegido por tropas de proteção, tropas de segurança. Pedro também fala de um alvo final, e o alvo final é a salvação, que vai se revelar completamente nos últimos tempos. Pedro fala assim, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Pedro fala assim, olha, existe uma salvação que ela vai ser revelada de maneira completamente nos últimos tempos. Ou seja, Pedro está falando, a libertação total virá. Então Pedro ele elenca, ele mostra essas razões para que nós possamos conseguir fazer o que está aqui no versículo 13, estarmos com a nossa mente preparada, prontos para agir, conseguirmos não nos amoldar pelos maus desejos dessa era caída, dessa pobreza relacional em que nós nos metemos muitas vezes. Pedro começa a explicar como é rica a salvação que os crentes desfrutam. Pedro nos conta que essa salvação, ela vem da grande misericórdia de Deus. Ela consiste no novo nascimento para que nós tenhamos uma nova vida e uma nova esperança. Pedro fala que essa salvação ela vai produzir ressurreição. Pedro fala que nós só vamos conseguir ter tudo isso na nossa vida porque Jesus Cristo possibilitou isso para nós e Ele vai nos levar para essa herança. Essa salvação que Pedro se refere, que ela vai se revelar no último tempo, ela é uma salvação que ela é descrita nesse texto como se referindo ao passado, quando você recebeu o novo nascimento, ao presente, porque você está sendo guardado pelo poder de Deus durante toda a sua trajetória, e ao futuro, porque no futuro, no último tempo, vai vir a libertação final do mal que está nos cercando. Então Pedro elenca 10 razões para que nós possamos continuar firmes com os nossos olhos focados e a nossa esperança focada naquilo que está por vir, na revelação de Jesus Cristo. A nossa esperança, irmãos, ela precisa estar focada no céu. Se nós não tivermos a nossa esperança focada no céu, se a tua esperança de alegria, de felicidade, de satisfação está focada nas coisas de hoje, você vai continuar vivendo somente em pobreza espiritual, em pobreza relacional. Porque aquilo que você procura não está naquilo que foi criado. Aquilo que você procura está no Criador. Você não vai encontrar nas coisas criadas. Pedro, no versículo 6, ele continua falando que essas bênçãos que ele citou, ela pode nos levar a um lugar de alegria e de exultação, mesmo em meio às dificuldades. Olha o versículo 6.
Nisso vocês exultam, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Aí Pedro fala assim, galera, vocês estão passando todo tipo de problema, de provação, de angústia. Mas vocês vão encontrar um lugar de alegria e de satisfação no coração de vocês, porque vocês estão firmados naquilo que vai vir, e não no agora, e não naquilo que vocês estão fazendo agora, e não naquilo que vocês estão passando agora. No versículo 7, Pedro fala assim que essas provações que nós passamos, ela vai separar em nós o que é genuíno na nossa fé em Jesus, e isso vai trazer honra e glória tanto a Jesus, quanto para a pessoa que sofreu essas tribulações no dia que Jesus Cristo for revelado. Então, no dia que Jesus Cristo for revelado, essas provações que nós estamos passando, ela vai separar o que é genuíno na nossa fé, na nossa esperança real em Jesus. E isso vai trazer honra a Jesus, mas também vai trazer honra a nós que passamos por essas tribulações. Olha o que o Pedro fala aqui no versículo 7, é exatamente isso. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pedro também continua falando aqui. Pedro está falando aqui, por exemplo, no versículo 8, que a fé ela é triunfante no Cristo que produz dois resultados. Essa fé que nós conseguimos ter em Cristo, ela vai produzir em nós dois resultados, porque Ele é triunfante. Olha o versículo 8. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pedro está falando assim, olha, essa fé, mesmo vocês não tendo visto a Jesus, ela vai produzir em vocês dois resultados. E quais são os resultados? O primeiro, alegria em meio às dificuldades. E talvez nós não vemos isso muito em nossa vida hoje, né? Mas quando você folheia as páginas da Bíblia e você vê, por exemplo, a vida dos apóstolos, os caras eles eram tomados de alegria em todo tipo de situação. Talvez hoje nós não conseguimos desfrutar dessa alegria que a salvação produz, porque o nosso coração está muito voltado ainda para as coisas dessa terra, para buscar satisfação em coisas que estão quebradas, em coisas que estão em miséria absoluta. Mas quando nós olhamos e folheamos a Bíblia, por exemplo, e você vê a vida dos apóstolos, nossa, eles tinham uma alegria em que eles estavam em todo tipo de situação e eles simplesmente estavam alegres. E como que eles conseguiram esse lugar de alegria e de satisfação? Porque eles entenderam aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. Então a primeira coisa que essa fé triunfante em Cristo ela produz em nós é a alegria em meio às dificuldades. E a segunda coisa que essa fé triunfante em Cristo produz em nós é que no futuro nós vamos desfrutar de uma alegria, nós vamos desfrutar da plenitude da salvação e de um relacionamento perfeito com Deus. Do versículo 10 ao versículo 12, Pedro fala que essa obra que foi falada através dos profetas, essa obra ela foi passada, ela é totalmente do Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo que conduziu os profetas a prenunciar a graça e até mesmo prever os sofrimentos de Cristo. Pedro está falando assim, o Espírito Santo conduziu toda a história, desde os profetas, mostrando todas as coisas, mostrando Cristo que viria, sofreria e seria levado até a sua glória. O Espírito Santo mostra que a igreja vai passar por sofrimentos, por angústias e por tribulações, mas no meio disso tudo, elas vão conseguir ter a alegria da salvação, sustentando elas em meio às dificuldades.
E aqui vem um grande dilema para as nossas vidas ou para os nossos dias. Qualquer coisa tira a nossa alegria. Qualquer acontecimentozinho que acontece em nós já acaba com o nosso dia. Às vezes nós estamos atrasados para o serviço, fura o pneu do carro, aquilo já acaba, nós já começamos um mau dia. Porque talvez, irmãos, a nossa esperança ela não esteja na esperança daquilo que será revelado quando Jesus Cristo vier. Talvez a nossa esperança ela não seja futura. Talvez a nossa esperança está no agora. Está em relacionamentos caídos, estão em relacionamentos miseráveis no sentido de não conseguir promover a satisfação que nós estamos buscando. Por isso você vê uma pessoa, por exemplo, que o valor para ela é o dinheiro, ela busca o dinheiro, e quanto mais tem, ela mais busca, e quanto ela mais tem, ela mais busca. E aí as pessoas se tornam objetos, os negócios começam a prosperar, e essa pessoa busca, ela pode ter bilhões no caixa dela, ela nunca vai estar satisfeita. Por isso você vê um homem, por exemplo, que ele tem a esposa é bonita, linda, maravilhosa, está do lado dele, mas ele não está satisfeito, ele vai buscar a satisfação e uma vida sexual promíscua, e ele pega uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres, 5 mulheres, 10 mulheres, 100 mulheres, 200 mulheres, 500 mulheres, ele nunca está satisfeito. Porque nós estamos buscando satisfação em coisas caídas, em coisas que são misérias, em coisas que não tem como realizar esse anseio mais íntimo e profundo que nós temos. Nós temos que entender, irmãos, que Pedro está nos incentivando a nós nos mantermos firmes numa esperança futura e não no agora, em relacionamentos caídos. Essa riqueza que nós conseguimos, quando nós mantemos a esperança futura, nós podemos falar que é uma riqueza relacional, porque nós sabemos que tudo aquilo que nós ansiamos de satisfação em nós vai ser realizado no futuro quando Cristo se revelar e não em coisas do agora. E quando você entende isso, você começa a ter mais forças para largar as coisas que estão lá fora, que você acha que você vai se satisfazer nela, e que elas nunca vão te trazer essa satisfação. Você começa a olhar para as coisas de uma maneira mais alinhada, porque a sua mente está preparada, e os seus lombos, ou seja, as suas vestes estão sendo alinhadas, todas as pontas da sua mente estão sendo colocadas uma próxima da outra, para você realmente ter a percepção correta, que o que você busca nas coisas dessa terra, nas coisas dessa era, elas não podem produzir. Não tem como se produzir. É como você pegar uma semente rica, que é a sua satisfação, e plantar ela no lugar que é só areia e só o escaldante de 60 graus. Ela não tem como produzir. Então, quando nós entramos nesse lugar que Pedro falou, olha, mantenham-se firmes na esperança futura, nós começamos a entrar num caminho de riqueza relacional. Então nós só vamos conseguir substituir a nossa pobreza relacional por essa riqueza relacional quando nós conseguimos superar cada vez mais o vício que nós temos em nós mesmos. O nosso vício em nós mesmos, o nosso vício relacional, que ele é incurável, que nós buscamos, que nos causa tudo aquilo que eu falei no início da mensagem, e muitas vezes nós olhamos isso é incurável, ele começa a ser corrigido quando nós temos uma disposição de aguardarmos o céu para nós satisfazermos tudo o que não é possível satisfazer agora. Infelizmente, o cristianismo moderno, ele tem um enfoque equivocado, porque ele usa Deus para tentar proporcionar uma vida melhor para ele. Então Deus se torna um Uber. Você está num lugar de tristeza, falta de satisfação, e você olha algo ali na frente, e você fala, eu acho que aquilo lá vai me dar satisfação, aquilo é um valor para você. Você chama um Uber no seu celular. Esse Uber chama-se Deus.
E você quer que Deus encoste o Uber aqui do lado, você entra dentro do carro e você quer que Deus te leve até aquele lugar de satisfação, porque você acha que quando você chegar aqui, você vai ter satisfação. E infelizmente, irmãos, muitas pregações, muitas coisas que acontecem no cristianismo moderno, hoje, nos leva a querer pensar que Deus ele pode ser usado para proporcionar para nós uma vida melhor hoje. E isso faz nós perdermos a paixão pela esperança que a Bíblia mostra que há no retorno de Jesus. Quando você olha para Deus, para Ele só satisfazer os seus desejos, e você para de olhar para Jesus como a esperança de todos os seus desejos estarem sendo satisfeitos quando Ele vier, isso vai esfriar a sua paixão por Jesus. Isso vai esfriar a minha paixão por Jesus. Esse enfoque em nós usarmos Deus para nos dar uma vida melhor tem nos levado a tentarmos amar bem ou se alegrar somente se as circunstâncias que nós estamos, elas forem aquelas que nós chamamos de favoráveis, ou aquela que nós entendemos como prometidas por Deus para nós termos uma vida boa. Então, afinal, o que você acha que Deus prometeu para você para que você tivesse uma vida boa aqui na terra? Aí a gente começa a entrar nesse tipo de situação. Nós começamos a querer usar a Deus somente para que Ele nos dê uma vida melhor e nós consigamos amar bem ou se alegrar somente se as circunstâncias foram favoráveis. Se elas não forem favoráveis, alguma coisa está errado. E aí nós anulamos outra coisa na nossa vida. Porque nós temos alguém que mora em nós, chamado Espírito Santo. E o papel do Espírito Santo é formar Cristo em nós. Aí nós anulamos ou nós minimizamos a ação do Espírito Santo em nós, porque nós não olhamos da forma correta para aquilo que Deus deseja realmente fazer na nossa vida. Existe uma mensagem muito perigosa que nós ouvimos hoje, de que nós não precisamos aguardar o céu para experimentar a alegria e a liberdade que nós ansiamos. Essa mensagem ela é muito perigosa, e ela tem conquistado o coração de muitas pessoas. Eu posso até resumir para você numa frase rapidinha. Venha para Jesus e pare de sofrer. Essa mensagem, ela fala para você assim, você não precisa aguardar o céu para você experimentar a alegria que você está procurando. Mas essa mensagem, ela fala para você que isso está disponível agora. Só que, se nós acreditarmos nessa mensagem, nós não vamos conseguir estar sóbrios, como Pedro falou, e nós não vamos estar conseguindo permanecer fiéis a Deus e prestativo ao próximo. Como Pedro está falando em Pedro 1, 13, 14. Outra coisa que também isso gera em nós descartamos do nosso cristianismo a nossa autoavaliação. E essa autoavaliação, irmãos, ela é o que revela as nossas podridões. E, consequentemente, essas podridões, elas geram impactos sobre os outros nos nossos relacionamentos. Nós temos abandonado essa autoavaliação. Mas essa disciplina de autoavaliação, ela pode nos conduzir à alegria do arrependimento e ela vai nos afastar do egocentrismo, fazendo que os nossos relacionamentos sejam realmente centrados nos outros. Quando você olha todo sistema relacional promovido e ensinado da Bíblia, não tem a ver com o seu bem-estar, tem a ver com o bem-estar das pessoas que estão à sua volta. Todo relacionamento que a Bíblia aponta como um relacionamento rico, em relação àquilo que Deus ensina,
não tem a ver com você usar as pessoas para ser feliz. Tem a ver com que você amar as pessoas, considerar as pessoas maiores que você e você servir as pessoas. Foi isso que Jesus fez. Isso só pode ser motivado pelo amor. Por isso que Paulo, em Filipenses, ele fala que nós precisamos ter o mesmo sentimento. Paulo está falando de um sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele era Deus, mas ele não levou com usurpação o ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, foi obediente até a morte de cruz. Então, na verdade, irmãos, é um sentimento que ele é gerado em nós, que é o mesmo tipo de sentimento que Cristo teve quando ele morreu por nós. Por isso que a igreja não tem como evitar de passar pela cruz. Já parou para pensar que a mensagem central, principal de Cristo era: você não pode ser egocêntrico? Porque Cristo, quando ele chegava para as pessoas, ele falava assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa mensagem do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Jesus está dizendo: você não pode ser egocêntrico e preocupar-se somente com o seu bem-estar. É exatamente isso a proposta de Cristo para nós. É nós sairmos desse lugar aqui, é nós sairmos desse lugar de egocentrismo exagerados e nós deixarmos de ser centrados em nós mesmos e começarmos a ser centrados nas outras pessoas. A pior consequência que nós experimentamos quando nós não temos a disposição para aguardarmos a satisfação completa na esperança futura é um vício que é gerado em nós. Por isso o nome dessa palavra é vício em si mesmo. Quando nós não conseguimos aguardar e termos a nossa esperança naquilo que vai ser revelado em Jesus, na sua volta, isso vai gerar um vício em nós, que é nós sentirmos alegria nessa vida e nas coisas criadas. Só que nós nos enganamos, porque nós chamamos essas experiências relacionais que nós estamos vivendo de satisfação. Mas, na verdade, ela não é satisfação, ela é um entorpecimento. Existe uma diferença de satisfação para entorpecimento. Eu não sei se você já passou uma situação, por exemplo, que quando você vai numa roda de amigos seus e esses amigos seus sabem que você é crente. Aí você senta naquela roda, está todo mundo bebendo, enchendo a cara. Aí chega um para você: ô, toma um pouquinho aí. Daqui a pouco chegou e falou: ô, toma outro pouquinho aí, ô, toma um pouco aí, ô, toma um pouco aí, ô, toma um pouco aí. É todo mundo querendo fazer você beber. Eu já passei por isso. E aí a pessoa tem a cara de pau de olhar para você e falar: rapaz, você não bebe porque você é crente, você está perdendo uma coisa que é uma das melhores coisas da vida. E eu olho para a pessoa e falo: eu não preciso disso para ser feliz, eu tenho algo que já me produz a felicidade no meu coração e eu não preciso disso. Porque as pessoas têm uma ideia distorcida e errada, irmãos, que as coisas dessa vida, elas produzem satisfação, mas na verdade elas produzem só entorpecimento. Como uma droga que uma pessoa que está cheia de problemas, ela usa para poder fugir da sua realidade, mas na verdade essa droga, ela só produz uma sedação dos seus sentidos. Na verdade os problemas estão lá, eles não foram resolvidos. Eu não sei se você já passou por esse tipo de experiência, mas eu já tive pessoas próximas de mim que chegaram numa sexta-feira, olharam para mim e falaram: cara, eu tive uma semana tão estressante que hoje eu vou beber até cair. Na empresa que eu trabalhava anteriormente era assim, sexta-feira era o dia da Kátia, da cateaça. Porque as pessoas se reuniam, irmãos, e dele bebida. Por quê? É um meio que se tem para tentar fugir
desse vazio interior, e a gente acha que a gente vai encontrar satisfação nisso, mas na verdade é só o entorpecimento, é uma sedação dos nossos sentidos, mas o problema está lá, o vazio está lá, ele não está sendo resolvido, e eu bebo hoje uma caixa, daqui um dia eu estou bebendo 3 caixas, e isso não vai ser resolvido. Por quê? Porque nós estamos nos enganando, chamando isso de satisfação, quando na verdade é entorpecimento. Nós nos entorpecemos com coisas que nunca vão nos satisfazer. E na medida que nós nos aprofundamos nesse entorpecimento, nós passamos a considerar cada vez mais como justificável comportamentos que vão se tornando cada vez mais pecaminosos. Aí uma coisa vai conduzindo a outra, sabe? Porque nós estamos à busca dessa satisfação. E nós confundimos satisfação com entorpecimento. Aí nós começamos a centrar a nossa vida em experiências momentâneas. Experiência que nos leva a um sentimento de paz. E isso cada vez mais nos leva a viver em nossas compulsões e nos afastar do cristianismo bíblico. Cada vez mais nós vamos ficando cada vez mais longe. Por quê? Porque nós estamos afundados em buscar satisfação nas coisas dessa terra, enquanto a Bíblia fala, a sua satisfação está naquilo que vai vir ainda. A sua satisfação completa e plena. Um dia você vai olhar para Jesus e você vai conseguir receber no seu coração todo o amor que Ele tem por você. Um dia não vai haver uma limitação nos seus sentidos, em você poder sentir o amor que Ele tem por você, e você simplesmente vai ser absorvido pelo amor que Ele tem por você, e você também vai poder dar o seu amor a Ele, e é nesse lugar que você vai encontrar a satisfação. Irmão, você pode passar 24 horas orando, você pode fazer 1 ano de jejum, você não vai experimentar uma gota daquilo que está para ser revelado na vinda de Jesus em relação à busca de satisfação que você tem. Porque aquilo que nós buscamos de satisfação no nosso interior, nós só vamos conseguir alcançar na esperança da vinda de Jesus. O nosso anseio por mais, ele sempre vai nos impulsionar a buscar a satisfação com urgência. E aguardar o retorno de Jesus vai se tornar cada vez mais difícil e ilógico para nós. É o pecado nos chamando a nós desfrutarmos das suas delícias, e nós não conseguimos perceber que esse vício por satisfação, ele só pode ser curado com a esperança daquilo que está guardado para nós no céu. E isso, essa busca desenfreada por satisfação em tudo, faz com que as pessoas procurem em drogas lícitas ou ilícitas, em sexo legítimo ou não. Isso inclui todas as formas de perversidade de sexo. Buscam em comidas, em todas as formas de compulsão, buscam em dinheiro, a razão dos prazeres, da conveniência e do poder que o dinheiro é capaz de comprar. Busca na influência, porque a influência ela gera um sentimento bom de que nós fazemos a diferença na vida dos outros. Busca no reconhecimento, porque o reconhecimento ele gera um sentimento que nós somos respeitados e nos confere uma importância pessoal e única, fora muitos outros vícios que são associados aos prazeres que as nossas almas, que são desesperadas por satisfação, buscam e procuram. Só existe uma maneira de vivermos na alegria que Pedro descreve: a esperança futura. Todas as outras, elas não são satisfação, elas são entorpecimento. Por isso nós ficamos alegrinhos por um momento e logo vem o vazio. Buscamos cada vez mais e mais e caímos cada vez mais em buracos mais escuros e profundos. Quando nós vivemos à luz da volta de Cristo, nós temos essa alegria.
Mas Pedro fala que nós temos que estar com os nossos lombos cingidos. E isso requer que nós vamos ter que modelar o nosso comportamento segundo a santidade que Deus nos chamou para nós sermos. E essa santidade, ela não significa somente a questão de nós abandonarmos as paixões, mas essa santidade significa que cada vez mais aqui na terra ainda, nós vamos nos tornando semelhantes a Cristo, porque Cristo é o nosso exemplo e Ele é o nosso alvo final. Por isso João fala que um dia nós seremos como Ele é. Pedro, na segunda carta dele, ele deixou registrado em 2 Pedro 1:3, que pelo poder de Deus já nos foi concedido todas as coisas que podem nos conduzir à vida e à piedade pelo pleno conhecimento de Jesus. 2 Pedro 1:3. Pedro, ele garantiu que Deus já proveu para os crentes todos os recursos necessários para os cristãos serem desenvolvidos e terem segurança na sua posição diante de Deus. Pedro, ele garantiu que os cristãos têm o poder de Deus e as promessas de Deus, que são os recursos necessários para que o crescimento do conhecimento do Cristo em nós possa acontecer. Somente essa vida piedosa aqui, irmãos, que Pedro fala, somente essa vida piedosa, ela não é controlada pelos vícios. E somente nessa vida piedosa aqui, nós vamos conseguir sair desse círculo vicioso de entorpecimento, tristeza, entorpecimento, tristeza, entorpecimento, tristeza, entorpecimento, tristeza. A questão aqui, nós podemos começar a experimentar em algum nível hoje já a satisfação em Deus, tendo esperança futura de que nós vamos ser completamente preenchidos de amor e de alegria sem fim. Existe um texto de Paulo em Coríntios, que eu vou tentar achar aqui, para nós encerrarmos essa palavra. Primeira Coríntios 15:19. Eu acho que esse versículo pode resumir aquilo que foi tratado nessa noite. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. E essa é o grande desafio que nós temos, irmãos, de sairmos desse círculo vicioso e focarmos a nossa satisfação nessa esperança em Cristo e no seu retorno. Porque se a tua esperança em Cristo está somente para essa vida, você vai continuar tentando usar Deus de Uber e você vai continuar se frustrando cada dia mais. Existe uma chance do seu coração começar a desfrutar dessa satisfação que você busca, que você anseia, e que se você quiser continuar procurando nas coisas criadas, você pode. Mas você vai entrar cada vez mais nessa pobreza relacional, sendo cada vez mais destruído por dentro, vivendo cada vez mais em entorpecimentos que não vai te trazer a satisfação que você está buscando. Nós podemos manter toda a nossa esperança no retorno de Jesus. E isso vai fazer com que nós permaneçamos firmes, porque nós sabemos que nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus até nós recebermos a nossa herança que está reservada no céu. Amém? Vamos ficar de pé?
Nós temos um desafio hoje, irmãos. Nós temos um desafio que Pedro está propondo para nós aqui. Nós precisamos estar com a nossa mente preparadas e prontos para nós agirmos, e precisamos estar alertas. Mas para isso acontecer em nossa vida, nós precisamos colocar toda a esperança na graça que será dada quando Jesus Cristo for revelado. A questão é, você está disposto a parar de buscar essa satisfação em coisas que são criadas, parar de fazer como Adão, se esconder dentro da criação, você está preparado para falar assim: Senhor, eu quero que os meus olhos estejam voltados totalmente e o meu coração, Senhor, esteja voltado para aquilo que o Senhor vai fazer quando o Senhor se revelar.